Então, galera, vamos para mais uma questão aí da resolução do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019. Essa questão é 42. Vamos para o enunciado. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Então, a questão está dizendo de substâncias macro, ou seja, moléculas macro, moléculas grandes, polares, que são capazes de atravessar a membrana. Essa passagem é possibilitada pela presença dos seguintes componentes na membrana plasmática. Então, ele quer algum componente que possibilita a passagem dessas macromoléculas polares do meio externo para o meio interno. Então, ele te deu aqui, eu trouxe uma figura, uma imagem. Obviamente, essa imagem não veio na prova, mas eu botei aqui para estar observando melhor, representando melhor essas substâncias. Aqui, ó, vamos então analisar cada opção. A opção A. A opção A, ele fala de carboidratos, ou seja, açúcar. O açúcar, ele é responsável, por exemplo, pelo reconhecimento de substâncias, de antígeno e tudo mais, reconhecimento. Adesão, por exemplo, adesão entre as células. Você vai ter gap, essas coisas. E também proteção celular. Proteção celular. Então, ele tem o carboidrato, ele tem papéis fundamentais na membrana plasmática. Porém, não tem a ver com o que a questão está pedindo, que é o componente responsável pela passagem de substâncias polares macromoléculas polares do meio externo para o meio interno. Então, não é o açúcar. Vamos pular essa proteína, a gente volta para ela depois. Colesterol. Colesterol, ele vai ser responsável por fornecer flexibilidade mais elasticidade. Então, ele vai fornecer flexibilidade e elasticidade. O colesterol, a presença do colesterol, ele facilita a entrada e a saída de substâncias, mas não são qualquer substâncias, são substâncias, não são macro, tá? E além disso, são substâncias hidrofílicas. Então, e não são necessariamente macros. Então, o colesterol não vai ser o responsável, o componente que possibilita a passagem de macromoléculas polares do meio externo para o meio interno, porque o colesterol ele vai fornecer flexibilidade e elasticidade para a membrana plasmática, mas ele vai facilitar a entrada e a saída de substâncias hidrofílicas pela bicamada lipídica, que a gente pode ver aqui, observar que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, o colesterol vai ajudar substâncias hidrofílicas a passarem pela essa bicamada lipídica. E o triglicerídeo. O triglicerídeo, que são esses ácidos, que são os ácidos graxos e tudo mais, a principal função dele, deixa eu botar aqui, a principal função do triglicerídeo é manter a estrutura da membrana. Então, por exemplo, essa bicamada fosfolipídica é um triglicerídeo e é a principal e é ela que fornece ali que forma, né, a estrutura da membrana. Então, o papel principal do triglicerídeo, a gente viu que não pode, do triglicerídeo é manter a estrutura da membrana. Então, não é o triglicerídeo. Então, a gente ficou como a opção a letra B. E por que proteína? A gente pode enxergar aqui, ó, o canal proteico. Esse canal proteico
faz um contato com o meio externo e o meio interno. Aqui a gente pode ver, ó, citoplasma é aqui é o fluido extracelular. Então, é esse canal proteico, que é um canal de proteína, como diz o nome, ele faz a conexão entre o fluido extracelular com o citoplasma. Então, é ele que possibilita a passagem de macromoléculas polares do meio externo para o meio interno. Por isso que a gente fica como uma opção correta a letra B mesmo.